Olá, aqui é o Fábio do Vindula e eu estou gravando esse vídeo para falar um assunto que muitas pessoas me perguntam durante o dia a dia da sua intranet, que é como incluir conteúdo na minha intranet. Basicamente, não tem uma ciência, algo muito complexo. Existem algumas regrinhas que eu considero como básicas para que você possa incluir o conteúdo na sua intranet de forma a fazer relevância para o usuário. E isso é o mais importante, mesmo porque nós sabemos que uma intranet é para os colaboradores da nossa empresa. Uma intranet não é algo para a gente simplesmente incluir conteúdos dos mais diversos, tem que ter relevância. E aí eu basicamente criei 5 tópicos, que são os 5 passos para a inclusão de conteúdo. São passos bem tranquilos e eles são uma base para que você possa começar a pensar na sua estratégia ao adicionar um conteúdo na intranet. E como eu comentei, nessa início, de inclusão de conteúdo, é muito comum quando você começa uma intranet, você adicionar todo tipo de conteúdo. E de fato, quando você tem uma intranet e você começa uma intranet do zero, o que você precisa é conteúdo. Mas conforme vai passando o tempo, você tem que manter, porque no início é tudo novo. Então o usuário quer entrar na intranet, ele quer conhecer, ele quer ver arquivo, porque é tudo novo. Mas depois, não é mais novidade. Depois, o usuário quer conteúdo. E nesse momento você passa a ter que começar a ficar atento com o que você coloca. Então assim, o que eu considero como passo inicial para a inclusão de conteúdo é a definição da persona corporativa. Porque assim, o que é a persona corporativa? Basicamente, é o público-alvo do seu conteúdo. Mas quando eu digo persona, eu falo no seguinte sentido. Uma persona, ela tem um comportamento, ela tem uma ação, ela tem uma visão, ela tem por que essa persona entraria na intranet para ver determinado conteúdo? Ou como é que você atrai essa persona para ver um conteúdo? E isso é muito importante. Porque imagina, se a gente chegar e falar, vou dar um exemplo que é o seguinte, eu tenho um departamento de comércio exterior. Nesse departamento de comércio exterior, eu tenho pessoas que trabalham com importação. Para mim, é muito relevante que eu coloque um documento e eu diga o seguinte, eu estou adicionando um documento que é a nova política de importação da empresa. Então assim, esse documento ele tem que ser de alguma forma pensado, legal, esse documento é do pessoal do comércio exterior, então eu tenho que preparar o documento para que ele seja visto pelo comércio exterior e eu tenho que categorizar, eu tenho que fazer uma série de ações para dizer que aquele documento é do pessoal do comércio exterior. Então, nesse momento, você vai pegar o conteúdo e vai falar assim, legal, quem é o dono desse conteúdo? E aí você vai, em cima disso, tomar ações de categorização, de localização, de visualização. Então, mas o primeiro de tudo, quem é que é o responsável ou quem é o público daquele conteúdo? Então, isso que eu chamo de persona corporativa. Porque assim, o termo persona, ele pode ser usado, e eu coloquei esse corporativa justamente para dizer o seguinte, que é a pessoa que trabalha contigo, é a pessoa que está no seu escritório, é a pessoa que está na sua empresa, que está na sua filial, ou que está na matriz, são as pessoas que vão consumir aquele conteúdo. E aí você tem que saber muito bem, porque quanto mais você conhece da persona, mais você conhece da atividade que essa pessoa faz, mais você vai ter conhecimento de como colocar o conteúdo de forma adequada para essa pessoa. E eu sempre digo que um bom profissional de intranet, um bom gestor de intranet, não é aquele gestor que é técnico ou que é maravilhosamente conhecedor de estratégias de uso de intranet, não. O bom gestor de intranet é aquele que consegue reunir a questão técnica, conhecer bem a ferramenta, ele consegue entender muito bem uma estratégia de intranet, mas ele conhece a empresa na qual ele trabalha. Não adianta de nada nós termos um grande profissional que não sabe a empresa que ele trabalha. Então ele não conhece as pessoas, ele não conhece o público, ele não conhece o conteúdo, então ele não vai conseguir ajudar as áreas produtoras de conteúdo a distribuir o conteúdo que ela produziu da melhor forma e do melhor momento. Depois que a gente descobriu o que é a persona, nós temos a parte de arquivo ou página. Bem, o passo 2.
Por que eu digo arquivo ou página? Imagina, existem casos onde as pessoas pegam basicamente um arquivo, um Word, um Excel, um PowerPoint, e eles pegam esse formato de arquivo, escreve uma notícia dentro do arquivo, coloca uma notícia. Ou, o caso muito comum, o cara faz um álbum de fotos, ou ele faz um recado, um alerta, um aviso importante para a empresa. O que ele faz? Ele abre um PowerPoint, bota o texto no PowerPoint, salva um PDF do PowerPoint, ele vai lá na intranet, cria uma notícia, bota o link para o PDF e beleza. E ainda tem casos onde as pessoas fazem só isso, só bota o arquivo PDF lá, bota na home da intranet e vai esperar que as pessoas cliquem nisso. Isso não acontece, gente. Isso não funciona. O que você tem você tem dois princípios. Arquivo ou página. E arquivo, gente, arquivo é quando ele está no seu formato in natura, vamos falar assim, ou seja, tem que estar. Vou dar um exemplo. Quando você tem um relatório no Excel, que ele é cheio de fórmulas, complexo e tudo mais, você mantém ele em arquivo. Quando você tem um formulário que ele tem que ser impresso e assinado, você mantém ele no PDF. Mas, legal, Fábio, e como é que eu mostro isso então para o meu profissional, né, para o meu público? Vamos pegar o exemplo novamente que nós estávamos falando de comércio exterior. O que a gente viu lá? Uma política de uso do comércio exterior de importação, né, que nós comentamos no passo 1. Então, esse arquivo chegou como um PDF, que é política de importação.pdf. Aí você vai fazer o seguinte, qual é a melhor forma? Você vai criar uma página, que é uma página de conteúdo na intranet, você vai lá adicionar conteúdo, página, e aí você vai escrever lá, página, você vai lá, nova política, nananana. Antes, é claro, você vai pegar esse arquivo, vai lá na biblioteca, vai colocar o arquivo na biblioteca, e eu vou mostrar isso para vocês depois. E vou explicar, né, qual que é a forma de você pegar essas informações. E aí você vai e faz depois uma página dizendo nova política, já está disponível nova política de importação, blá 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 blá. E aí você vai lá no corpo do conteúdo e coloca um link para o arquivo. Só que, percebe a diferença do que eu falei anteriormente? Tem muita gente que chega e faz o quê? Ele pega e coloca o conteúdo do próprio anúncio dentro do arquivo. E não é isso. O arquivo, você pode fazer um anúncio para um arquivo, mas desde que o arquivo seja um arquivo com relevância. Não para a pessoa clicar no arquivo, abrir uma mensagem que ela já poderia ter visto na página. Percebe a diferença? O cara tem que abrir o arquivo e dentro do arquivo tem que ter um relatório, tem que ter um manual, tem que ter algo que não está na chamada. Não abrir um arquivo para ver lá, parabéns à equipe, não sei o quê. Não, isso você poderia ter colocado em uma página. Então, nunca use um artigo, nunca use um arquivo como um artigo, como uma página. Não é esse o propósito. Página, gente, é conteúdo. Página é uma notícia. Página é um informativo. Página é um conteúdo. Arquivo é um arquivo, literalmente. Você vai pegar um PDF, você vai pegar um Word, você vai pegar um Excel e é dele que você tem a informação. Tá bom? Legal. Mas aí, assim, eu peguei o conteúdo, peguei a informação e essa notícia de mudança na importação, ela é muito importante para a nossa empresa. Porque, assim, o primeiro passo, gente, é identificar a persona. O segundo passo é você fazer o quê? O segundo passo é você identificar se você vai distribuir isso em formato arquivo ou página. Ou se você vai pegar uma página, fazer uma introdução para colocar o arquivo. Legal? Isso é o que você tem que descobrir. Você tem que ter isso na sua mente antes de botar o conteúdo. Aí o terceiro passo é o quê? A forma com que eu vou dar publicidade a essa notícia, a essa página, a esse conteúdo. E de que forma que eu faço isso? Primeiro, assim, eu tenho que enxergar que nós temos 3 grandes relevâncias dentro do Vindula na hora de você mostrar um conteúdo. Eu tenho assim, a descrição de alta relevância, eu tenho média relevância e eu tenho baixa relevância. Mas o que isso quer dizer na prática?
Quer dizer que quando eu falo em alta relevância, que esse conteúdo ele é muito importante para a minha empresa. Então, nesse momento, eu vou colocar ele num destaque principal, como o exemplo daquela notícia ali, ó, Vindula 2, um novo universo para a sua empresa. Ou seja, eu peguei um destaque e falei, legal, a empresa inteira precisa ver, então ele vai ficar na parte alta da página inicial, da minha home. Mas eu posso chegar e falar assim, não, é bom esse conteúdo, mas ele não faz tanto verão assim na nossa empresa. É importante avisar, mas não é a notícia. Então eu ponho em média. E se for algo corriqueiro, eu deixo em baixa relevância. Normalmente, o que eu costumo fazer? Eu gosto de colocar um conteúdo em alta relevância apenas quando ele tem alta relevância. E pelo menos uma vez por semana, no mínimo, eu trocar um conteúdo de alta relevância. Para que as pessoas não acostumem com aquele conteúdo sempre igual. E para que a gente também não vire assim, né? Não sei se é o correto dizer, mas tipo, que não vire sardinha, entendeu? Que toda hora tem notícia alta. Então quando você deixa alguma coisa o tempo todo, o usuário passa, sabe, de uma forma, sem ele perceber, ele começa a não dar importância para alta mais. Porque toda hora é alta. A todo momento é notícia de alta prioridade. Então, alta virou normal, que não virou nada. Então, tem que ter essa questão. Você tem que ter pouquíssimas notícias de alta, uma quantidade relativamente média de notícias de média relevância e uma quantidade de quantas você quiser de baixa. Isso não faz problema. Eu particularmente, gosto de usar no máximo 3 destaques, no máximo 3 notícias médias e no máximo 3 notícias e conteúdos de baixa relevância. Porque assim, eu entendo que você começa a condicionar o usuário a enxergar isso. Por quê? Ele sempre está mudando o conteúdo, sempre está alterando aquele conteúdo. E quando está sempre alterando o conteúdo, logo, para o usuário está sempre tendo novidade na intranet. E isso que é importante. Assim você gera engajamento. Você faz com que o usuário volte à intranet. Mas é uma opinião que eu tenho e que tem dado alguns resultados. Só que depende da empresa, depende do volume de notícias. Se você tiver uma notícia, se você tiver uma empresa que tem mais de 100 notícias por dia, como foi um cliente que eu atendi um tempo, que ele tinha 500 editores de conteúdo. Então essa regra já é diferente. Para ele já era outro mecanismo. A homepage, inclusive, tinha que ter mais espaço para colocar mais conteúdo. Porque eles produziam 30 conteúdos novos por dia, em momento baixo. E aí, mas a regra de alta, média e baixa funcionava. Então, assim, não era todas as notícias dessas 30 que eram de alta relevância. Não, a maioria era de média e baixa relevância. Mas tinha as de alta. E quando tinha as de alta, tinha um pico de acesso das pessoas em cima da informação de alta relevância. Então, assim, eu cheguei, defini o conteúdo, defini se é um arquivo ou é uma página, defini a relevância. Aí eu vou definir, como eu até comentei anteriormente, eu vou definir a notícia do relatório. E aí, como eu falei, nesse passo 4 aqui, a notícia do relatório, ele é meio que um complemento do passo 2. Porque assim, você já decidiu que você vai mandar o relatório em PDF? Então, a melhor forma que você tem que fazer é cria uma notícia, né, uma página de conteúdo, vai lá adicionar conteúdo, página, e aí nesse momento você adicionou página, conteúdo, o que você vai fazer? Você vai escrever um texto que explica o relatório. Mas não explicar o relatório, aqui nesse momento nós estamos... Não. O que eu estou dizendo é, você precisa dar para o usuário o entendimento que é importante ele abrir aquele arquivo. E como é que você faz isso? Através de um título, onde ali a gente tem exemplo de relatório. Esse título não é um título chamativo. Não é um título legal. Exemplo de relatório. Ou relatório de comércio exterior. Já começou a melhorar. Aí, se você chegar e falar assim, o que mudou na política de importação da nossa empresa? Já mudou totalmente a sacada. Por quê? A pessoa falou, opa, o que é que mudou aqui? É o meu trabalho, a nossa empresa trabalha com importação. Então, peraí, vamos olhar. Aí você coloca lá na descrição que é esse, onde está esse tipo. Esse é o exemplo de relatório da contabilidade. Então você chega nesse momento e fala assim,
conheça o que mudou na política de importação da nossa empresa e saiba como adequar o seu trabalho para melhor atender o nosso cliente. Ponto. Você fez uma chamada extremamente bacana, que vai gerar interesse, que vai gerar engajamento e não ficou aquela coisa maçante. E aí no texto embaixo, você vai dizer: devido a nossa empresa criou uma nova política de importação visando melhorar o atendimento dos nossos clientes, junto aos nossos funcionários, e devido a isso, e aquilo outro. Ou seja, você faz uma síntese. Né? Você faz um breve resumo do que o cara vai esperar ao ler aquele documento. E aí você vai lá e anexa o arquivo e coloca lá. Clique aqui para visualizar o relatório. A pessoa vai clicar, vai visualizar o arquivo. E ele vai acessar. Ou seja, você definiu persona, você definiu que você vai distribuir através de um arquivo com uma notícia, né, com um conteúdo, com a página. Você definiu que essa é uma prioridade alta, porque mudou a empresa, então eu vou colocar na primeira parte da intranet. E você definiu, o conteúdo. Então você colocou lá, notícia de relatório XPTO. E você escreveu, ou seja, você fez uma narrativa bacana e faz com que o usuário tenha interesse em acessar isso. Isso é o que importa. O usuário tem interesse. E aí, por final, e não menos importante, mas um item que, quando a sua intranet, pessoal, veja o seguinte. Antes de eu falar de categorizar a informação, eu vou falar assim, basicamente de alguns tipos de intranet. Nós temos alguns tipos de intranet no mercado. Mas eu não estou dizendo com relação ao produto, tá? Eu estou dizendo com relação basicamente a tipos, mas eu digo características de intranet, de empresas que usam intranet. Vamos lá. Existem as empresas que são iniciantes em intranet. Iniciante em intranet é aquela empresa que nunca teve uma intranet, começou a crescer, começou a produzir uma quantidade enorme de conteúdo, de procedimentos, de processos, de arquivos, de notícias e tudo mais que você possa imaginar. E ela percebe que ela está perdendo produtividade, que ela percebe que ela está perdendo engajamento com os funcionários, que ela percebe que os colaboradores não estão participando do jeito que eles deveriam, ou pior, a minha empresa tem a matriz e 3 unidades, uma em Porto Alegre, uma em Manaus e uma em São Paulo. Eu estou sentindo que o meu pessoal está isolado, o pessoal de Porto Alegre está isolado do de São Paulo, que está isolado de Manaus e por aí vai. Então, eu digo que essa é a categoria iniciante de intranet. Nesse momento, a pessoa vai começar a adicionar conteúdo. Vai começar a cadastrar conteúdo e tudo mais. E nesse caso ainda, a gente pode dizer que algumas empresas que são iniciantes têm baixo volume de conteúdo. Baixo. Quando eu digo baixo, é 100 documentos, 200 documentos, arquivos, notícias, tudo mais. 100, 200 e tal. É muito baixo. Eles acabaram de começar. Porque eles estão se familiarizando ainda com uma intranet e descobrindo os benefícios de ter uma intranet. Porque você sabe, intranet traz muito benefício, mas você tem que alinhar a intranet para a estratégia da sua empresa para que ela traga benefício. Se você simplesmente enxergar uma intranet como um drive de rede, que você soca arquivo lá dentro, não vai melhorar. Aí, beleza, nós estamos falando de 100 arquivos. E aí eu digo que nós temos as empresas médias de intranet. O que é uma empresa média? Não é média de tamanho, não. Eu digo média de uso de intranet. É aquelas empresas que começaram a entender e começaram a sacar o que o benefício de uma intranet faz com relação à produtividade, com relação a ganho de tempo, com relação à organização. E aí ela começa a botar muito mais arquivo. Muito mais. E aí ela começa a já sentir os efeitos do overfile, né? Vamos falar assim, nem sei se existe isso. O lance de muitos arquivos. Ela começa a adicionar arquivo, notícia, página, conteúdo, imagem. Que aí começa a ficar bagunçado. Porque antes ela tinha 10 arquivos, passou para 100, agora ela está com 1.000, está indo para 2.000, final do ano vai estar com 5.000, com 10.000. Ela tinha um usuário, agora ela já está com 150, 200, 500 usuários. Normalmente uma empresa média tem 500 usuários. Aí ela fala, opa, começou a ficar complicado. É aí, e falando, né, de uma empresa grande, onde a gente já passou de 10.000 arquivos. Uma empresa média, uma empresa grande, ela não consegue
maximizar o uso da intranet se ela não categorizar a informação. Bem, Fábio, o que é categorizar a informação? É uma taxonomia, de certa forma. Uma taxonomia. Então, eu preciso organizar a informação. De que maneira? Eu posso criar temas. Tema para um conteúdo. Tema é uma classificação abrangente da informação. E eu posso ter tags, que são microclassificações. Então, eu classifico, por exemplo, com um tema, eu classifico biologia, um conteúdo de biologia, eu coloco como um tema. E eu digo biologia molecular, é uma tag. Biologia vegetal, biologia animal, biologia XPTO, ou seja, é uma tag. Eu tenho um tema e eu tenho uma tag. Fazendo isso, o que a intranet vai começar a fazer? Ela vai começar a relacionar os conteúdos. Então, na hora que o meu usuário está navegando em um conteúdo do tema biologia, automaticamente a intranet vai começar a sugerir temas de biologia. Se eu estou vendo um conteúdo de uma tag de biologia molecular, ele vai começar a me sugerir conteúdos de biologia molecular. E isso vai fazer o quê? Que eu ganhe produtividade. E aí aquela sensação de, eu tenho 100 milhões de arquivos, vai passar. Porque você continua tendo 100 milhões, mas vocês estão organizados. Você consegue ajudar o usuário a entender os itens dele. E você ainda pode colocar itens relacionados, que é do tipo, você relacionar mesmo um item com outro. Que você entende que isso é muito importante. Também eleva a relevância daquele conteúdo na internet. Então, ferramentas como o Vindula, por exemplo, eles automaticamente, quando você faz as relevâncias, você faz as tags, você faz os temas, eles já começam a se unir. Eles já começam a trabalhar juntos. E isso é importante. E categorizar a informação não é somente isso que eu comentei aqui. Além de a gente fazer uma tag, fazer um tema, fazer um item relacionado, nós precisamos definir a unidade organizacional, que é aquele item que nós vimos lá no início, que é da nossa persona. Unidade organizacional, que é o departamento, que é a gerência, que é a matriz. Eu preciso definir isso. Para que eu veja o conteúdo. E eu também tenho que colocar qual é a unidade consumidora daquele conteúdo. Porque não basta eu ter uma unidade construtora do conteúdo. Vou te dar um exemplo. Se eu tenho um supermercado e eu tenho um departamento lá, eu tenho uma área do supermercado. E essa área do supermercado, ela cuida de frios, açougue e peixe. Tá? É uma área que cuida desses 3 itens. E essa área se chama, por exemplo, vamos colocar aqui o nome que esse departamento se chama Vivos. Sei lá, Vivos, que cuida desse tipo de coisa. Desse tipo de informação. O que a gente tem aqui? Nós temos uma grande área, um grande departamento, uma gerência que cuida de 3 setores. Que cuida do setor de frios, que cuida do setor de peixes e cuida do açougue. Se eu chegar e criar uma videoaula ensinando a higienizar as mãos, eu vou dizer o quê? Que a minha gerência é a gerência de vivos e a minha unidade, a minha unidade consumidora desse conteúdo é frios, açougue e peixes. Porque esses 3 departamentos vão consumir o meu conteúdo. Então eles sabem que aquele conteúdo é para eles. E na intranet ela vai sinalizar para eles que tem um conteúdo daquela linha. Agora, eu poderia simplesmente fazer algo diferente. Eu poderia fazer uma videoaula como cortar um salmão. Como cortar um salmão interessa ao departamento de frios ou ao departamento de açougue? Não. Interessa somente ao departamento de peixes. Então eu vou colocar que quem continuou fazendo é o departamento de vivos. Mas a unidade consumidora é o pessoal de peixes. Percebe que você categorizou a informação? Gente, nunca, pensem nisso, nunca coloque um conteúdo sem estar categorizado. Nunca. Se você acha que aquele conteúdo tem que ter todas as tags, então você marque todas as tags. Se você acha que aquele conteúdo tem relevância para todas as unidades e departamentos da organização inteira, marque todas as unidades.
Se você acha que todas as tags, todos os temas fazem parte, marque tudo. É claro que isso nunca vai acontecer. Você nunca vai ter um conteúdo que tem todos os temas e todas as tags da empresa. Se você pensou nisso, tá errado. Mas você pode ter conteúdos que tem todas as unidades, porque é um conteúdo relevante à empresa inteira. Então você pode falar que a unidade consumidora é uma empresa, a empresa inteira. Percebem? E isso, gente, vai fazer com que vocês melhorem a percepção do usuário com relação à organização, porque o usuário percebe quando está organizado e quando não está. E às vezes nós estamos o dia todo trabalhando com o conteúdo, trabalhando com a informação e a gente não enxerga esse tipo de coisa. Tá bom? Então, como lição de casa para você, que tem a sua intranet, pensa, você faz alguma coisa desses 5 passos? Você já enxergou a importância de pelo menos algum desses passos dentro da sua organização, na sua intranet? Isso é muito importante. Pode ter momentos que, em algum aspecto, você pode não usar os 5 passos. Mas, Fábio, poxa, mas eu não sei categorizar ainda. Mas começa a categorizar a relevância do seu conteúdo, se ele é alto, médio, baixo. Começa a entender a sua persona, começa a melhorar a qualidade do seu conteúdo, que você vai melhorar a qualidade do seu visitante. Você vai melhorar a qualidade da pessoa que está acessando a sua intranet. E com isso, você vai melhorar a qualidade do seu projeto. Bem, pessoal, é isso. Obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Nosso canal do YouTube está aí para você comentar. Coloca aqui embaixo perguntas. Pode falar do mais diverso sobre o assunto que nós estamos falando aqui. Coloque sua pergunta. Se você tem alguma sugestão de algum vídeo que você gostaria que eu fizesse, coloca aqui embaixo também, que eu vou responder, eu vou falar com vocês e a gente vai começar a melhorar o dia a dia e o engajamento da sua intranet. É isso aí, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo.